Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, deixar alguns versículos da palavra de Deus aqui para nossa meditação. São 13 versículos, mas é muito importante para a nossa vida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1 em diante, que diz assim, o título diz assim: todos os povos é convidado a procurar a salvação. E vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai, e comei, sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu andei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que clamaram a uma nação, eis que clamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converterá ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grande é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce chuva e nasce do céu, é para lá, não tornará, mas rega a terra e faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados, os montes e os altérios exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as aves do campo baterão as palmas. E todas as árvores do campo baterão as palmas. Em lugar do espinheiro crescerá faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará? Amém. Amados, observa o que a palavra fala para nós, né? Aqui a palavra nos adverte a voltar para o Senhor. Todos nós, todos os homens, permanecer na presença do Senhor. É um alerta, né?
que o Senhor está dando para nós acerca do seu poder, da sua majestade, da sua salvação, promessa de sustentar o homem na terra. Olha o que o título diz assim: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Olha, o título já diz muito bem. Todo o povo da terra é convidado a procurar a salvação. Procura a salvação quem quer, ué. Ele é convidado. Hoje as mensagens que nós estamos deixando, tem essa oportunidade do YouTube, do Facebook, porque muitas pessoas têm o acesso. Aquelas que não têm, o Senhor envia. O Senhor tem os seus profetas, tem os seus homens para evangelizar. Então, é convidado a salvação. Aqui, a palavra está convidando toda a humanidade da terra a procurar a salvação. Procurar a salvação. E a salvação, ela está onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Vamos ler o título. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Quem é as águas? A água é Jesus. Quem tem sede, venha. E eu darei da fonte da água e nunca mais terá sede. Assim ele disse para a samaritana, que da água que ele desse, ela não ia ter mais sede. Jesus é a fonte das águas. E os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, comei. Que não tem dinheiro, vinde. Por que o Senhor está falando? Se não tem dinheiro, prostra no pé dele e ora. Se ele conhece o seu coração, ele vai produzir, ele vai fazer acontecer na sua vida. Ele vai enviar para você não sei de onde, mas Deus vai enviar, porque ele é Deus. Clama-me, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim diz o Senhor. Vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Aqui, quando ele fala de vinho e leite, o Senhor está falando de dons espirituais, de fortalecer você espiritualmente. Ele não ia deixar faltar nada para você, nem espiritual e nem material. Vinho e leite. Aqui embaixo eu sei, aqui embaixo fala da gordura. A gordura eu sei que é unção. A unção do Senhor. Vamos para o 2. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. E realmente é. Olha aí, gente. Pessoal, quantas pessoas me marcam lá no Facebook, eu vou e apago. Quando a pessoa insiste, eu bloqueio. Esse negócio de tigrinho. Eu até postei uma separação, um homem, os irmãos podem, quem tem acesso ao meu Facebook, vai lá para ver, ele ter sendo preso porque ele brigou com a esposa brigou com ele, né? Ela gastava o dinheiro dele tudo no tigrinho, ele tinha um comércio, diz ele que pegou e queria separar dela, dizer que tinha 6 mil e deu 3 para ela, ficou com 3, e ela foi, se ranhou toda e falou com a polícia que foi ele que bateu, e todo mundo vê a sinceridade no olho daquele homem. Ele falou, a justiça tinha que acabar com esse tal de tigrinho. Está destruindo os casamentos. Então, olha o que a palavra fala. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E as pessoas, esse tal de tigrinho está destruindo a humanidade. E outras coisas a mais que as pessoas enfiam o dinheiro. Eu mesmo já enfiei o dinheiro, tudo daquilo que não era pão, bebia, fumava. Jogava meu dinheiro no lixo. Eu fiz isso por longos anos. Eu perdicei muito dinheiro. Então hoje eu vejo aqui na palavra, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E é verdade que não satisfaz a alma. Não deve gastar seu dinheiro com aquilo que não satisfaz a alma, e nem aplicar seu dinheiro naquilo que não é pão. Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará na gordura. Quando você, aqui está falando das coisas espiritual, se alimentar da palavra de Deus, lendo,
trazendo para dentro de si, se convertendo, se libertando através da palavra, jejuando, santificando, e a sua alma, a sua alma se deleitará a gordura. Você vai ficar cheio da unção. A gordura simboliza unção. A palavra diz que a gordura simboliza unção. Então, sua alma ficará saciada da unção do poder de Deus. Ó, o 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando vós as firmes beneficências de Davi. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. O Senhor está falando para nós e todos os ímpios e todos os pecadores. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. E a vossa alma viverá. Então, se quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, de corpo e alma e espírito, se rende a Ele e tá com o seu pensamento de lutar pela sua salvação, de renunciar tudo, olha o que o Senhor disse: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Vai a Jesus. Ouve e a vossa alma viverá. A vossa alma viverá. Porque se você morrer no pecado, ou eu morrer no pecado de qualquer maneira, a nossa alma morrerá. E uma vez nossa alma morta, nós estamos condenados a queimar de eternidade a eternidade no lago de fogo. Então você tem que salvar a sua alma. Permanecer no Senhor em fidelidade para salvar a sua alma. Essa é a palavra de Deus. Essa palavra não é minha não, ela é de Deus. Ela é para nós. Observa o que a palavra está falando. Vou ler de novo. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve-o e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando vós a firme beneficência de Davi. Então, o Senhor está prometendo de fazer um concerto perpétuo com a humanidade que se render a Ele, com todo ser humano que for a Ele. Ele vai fazer um concerto perpétuo e a sua alma viverá. Vamos para o 4. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe a governador dos povos. O Senhor, ele enviou Jesus, ó. Esse aqui é o Filho de Deus. Eis que eu o dei como testemunha aos povos e como príncipe e governador dos povos. Então, o Senhor, quando ele levantou Jesus, enviou o mundo, ele enviou como príncipe, como governador, como rei, enviou como príncipe, para salvar a humanidade. E assim também ele envia os seus profetas, os homens de Deus, que dá a vida pelo Evangelho, para anunciar a palavra, para você crer na palavra do profeta e a sua alma viverá. Se é um verdadeiro profeta, se é um homem de Deus. Dá ouvido à voz do Senhor. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Então, o que os homens fazem? Eles correm atrás de homens que nunca conheceu e não conhece. O ser humano, ele está passando por situação, ele vai atrás dos homens, de dinheiro, dos homens poderosos da terra, mas Deus, ele não vai atrás. Eis que chamarás uma nação que não conhece, uma nação, e uma nação que nunca te conheceu, atrás de uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, uma nação que não te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel. Eis porque ele te glorificou. Então, quando o homem de Deus prega a palavra, ele é glorificado por Deus na terra, ele está cheio da gordura, da unção de Deus. Olha o que o Senhor faz. Eis que chamarás uma nação que não conheceu, e uma nação que nunca te conheceu, correrás para ti. Essa nação aqui é um povo ímpio, um povo que nunca te conheceu, correrás para ti, porque ele sabe que Deus há na sua vida. As igrejas, o Senhor está falando de uma igreja
que vai se render a ele, dos verdadeiros homens que ainda está perdido aí no mundo, mas que vai reconhecer Jesus como Salvador, vai saber que aquele homem de Deus é um profeta e vai correr para ouvir as suas mensagens, a sua palavra. Olha bem, olha, porque esse homem é homem de Deus, ó. Eis que chamarás uma nação que não conheceu, uma nação que nunca te conheceu. Correrás para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Então nós devemos pregar a palavra de Deus. Quem é de Deus vai dar ouvido à voz de Deus. Quem é de Deus, quem é de salvação, quem ama a salvação, quem é os filhos escolhidos do Senhor vai dar ouvido à mensagem, vai dar ouvido à palavra. E vai correr para o Senhor, vai correr para ouvir a palavra, porque é os escolhidos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Olha só, o Senhor está falando para todos nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Porque essa palavra vai ser fechada em breve. Está perto. Essa palavra nós não vamos ter ela mais não. Ela vai ser fechada. E aí você não tem mais Deus, não tem mais Espírito Santo, não tem mais Jesus, não tem mais nada. Quando o Espírito Santo é tirado da terra e você ficar à mercê de Satanás, aí você vai ver o que é apanhar. Aí você vai ver o que é apanhar. Porque não tem mais Espírito Santo para consolar. É couro doído e dor perpétua. Couro doído e dor perpétua. E o Espírito Santo não vai estar para te consolar, não. Essa palavra vai ser tirada e o Espírito Santo também. Então é melhor você render ao Senhor enquanto... buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Essa é a palavra que o Senhor está dizendo para nós hoje. Ao 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. O que o Senhor está falando? Para o ímpio largar o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Porque o homem maligno, ele maquina, ele projeta o mal. Ele dorme maquinando, levanta maquinando, porque ele é homem perverso. Não é de Deus. E os ímpios, o que o Senhor está falando para os ímpios? Deixa o ímpio o seu caminho. Ímpio. Ímpio é aquele que não quer Jesus, não vai na igreja, vive na bebedeira, na bebedice, na farra, gastando seu dinheiro que não é pão. O Senhor está falando, vinde a mim. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. São aqueles que maquinam o mal contra a igreja de Cristo, para perseguir, para fazer o mal. Larga os seus pensamentos. O Senhor está falando, e se converterá, porque não são convertidos, e se converterá ao Senhor, que se compadecerá dele. O Senhor, se você converter o Senhor vai se compadecer de você. E vai se compadecer de mim e de nós. Eu já converti, eu já entreguei a minha vida para o Senhor. E o Senhor já se compadeceu de mim. O Senhor compadecerá de nós. Se converter ao Senhor, que se compadecerá. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso, ele é grandioso em poder. Torne para o nosso Deus, que ele é grandioso em poder. Então, o Senhor, converta-se ao Senhor, o Senhor compadecerá de ti. Torne para o Senhor, porque ele é grande em poder. O nosso Deus, ele é grande em poder para fazer tudo em nossa vida. Porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Não são nossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. E os nossos caminhos não são o caminho do Senhor. Não, o caminho do Senhor é outro. O Senhor, ele tem outra forma de agir na nossa vida. Tudo do Senhor é diferenciado dos homens. Por mais que nós santifica, nós não iguala ao Senhor. Ele é grande em poder.
Ó, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os caminhos do Senhor é mais alto do que os nossos caminhos. O Senhor faz caminho no meio do mar. Nós faz caminho no mar? Deus faz caminho no meio do mar. Ele passa com você nas tempestades, nas dificuldades. O Senhor está dizendo isso. Naquilo que aos olhos dos homens é impossível, o Senhor faz possível para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo, creia nisso. Mas os homens da terra acham que eles são mais poderosos do que Deus, que eles fazem e acontece, tá. Não, você não faz nada não. Se Deus colocar um paradeiro em vocês, vocês é desarraigados da terra imediatamente. Não levanta, não mede força com o Senhor. Nunca queira medir força com Deus. Aquele que mede força com Deus vai se arrebentar. Porque com Deus não se mede força. Nunca mede força com Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós temos que modelar, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Ó, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce chuva e neve do céu, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, brotar e dá semente ao semeador e pão o que come. Olha só, porque assim como desce a chuva e neve do céu, e para lá não torna mais, rega a terra e faz produzir, brotar e dá semente ao semeador e pão que come. Então, olha só que a palavra, assim será a palavra que sai da minha boca. Então, assim como o Senhor envia a chuva, envia a neve para molhar a terra, dá o pão, o semeador, dá a semente, o Senhor está falando, assim será a palavra que sai da minha boca. O que ele está dizendo? Que tudo que você pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. É isso que ele está dizendo. Que ele vai te dar. Assim como você planta, quando moe a terra, a chuva vem, você planta a semente. Vamos supor, na época do feijão, na época do milho, vem a terra, você planta o milho, você não colhe o milho? Na época do feijão, chove, moe a terra, você planta, você não colhe? Você não desbuia, cozinha, come? Assim é o Senhor. Assim será a palavra que sai da minha boca. Tudo o que você pedir, Ele vai te dar. Que Ele é grande em poder. Mas tudo que for do agrado do Senhor. Não é você pedir coisas absurdas e achar que vai receber, não. Igual o fariseu, planeja o mal contra o justo, maquina em matar, fazer tudo enquanto é atrocidade, e fala assim, em nome de Jesus vai dar certo. É bênção para nós. Em nome de Jesus, nós vamos receber, nós vamos ter um dinheiro, nós vamos receber esse dinheiro. Se Deus quiser, miserável, coloca Deus nas suas maldades. Com maldição sois amaldiçoada a nação toda, por causa das maldades de vocês. Com maldição sois amaldiçoados, por causa da maldade de vocês. O Senhor está mandando você voltar e converter dos seus maus pensamentos e dos seus maus caminhos. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará
o que me apraz, e produzirá naquilo para que a enviei. Então, a palavra do Senhor não voltará vazia. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. O Senhor Jesus diz, assim diz o Senhor. Antes fará o que me apraz e produzirá naquilo para que a enviei. Então, a palavra do Senhor produzirá naquilo que a enviou. Ninguém parará a palavra do Senhor. Morre um profeta, nasce outro, mas a palavra não para. Você para o homem, mas pode acontecer se Deus o permitir, mas a palavra de Deus vocês nunca vão parar. Até no momento exato de Deus arrancar da terra, tirar o seu espírito e entregar vocês às mãos de Satanás, e aí vocês vão ver o que é apanhar. Apanhar sem consolo, sem Deus, porque o Espírito Santo vai ser tirado e a palavra também. E vai entregar os homens na mão de Satanás, na mão de Lúcifer, para tomar couro sem consolo. Porque com alegria saireis, e em paz serei guiado. Os montes e os altérios exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palma. Olha para vocês ver o que o 12 está dizendo. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. O Senhor está falando nós, do povo que crê na palavra, que obedece e que anda nos caminhos do Senhor. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os altérios exclamarão. Os montes e altérios exclamarão, até os montes e os altérios exclamarão. De prazer estar na presença de Deus, fazer todas as coisas. Perante a vossa face, perante a face do Todo-Poderoso. E todas as árvores do campo baterão palmas. Até as árvores do campo se manifestarão na presença de Deus. A Bíblia fala baterão palmas. Até as árvores do campo. Em lugar do espinheiro crescerá a faia. Olha só, em lugar do espinheiro crescerá a faia. E em lugar da sarça crescerá a murta. E o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará? Então, esses acontecimentos aqui do 13, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará? Essas coisas vai ficar como um sinal eterno para o Senhor, que nunca mais apagará. Essas coisas que o Senhor vai fazer aqui no 13, nos últimos tempos, nos últimos dias. Essa é a palavra do Senhor. O Senhor deixou para mim, eu estou dividindo ela com você, espero que você dê ouvido à voz de Deus. A palavra aqui, não é minha não, o Senhor falando para mim, falando para você. Aqui o Senhor está falando para mim primeiro. E ela agora vai estender até você através da rede social. Se você der ouvido essa palavra e abrir a Bíblia e ler e ver que é a verdade para a sua vida, você será salvo. Você será salvo. O Senhor vai salvar a tua alma. E você, de criatura, vai se tornar filho. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E você vai ter vida eterna em Cristo Jesus. A paz do Senhor para todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.